Então, pessoal, a gente vai para a nossa aula 5. E nessa aula 5 a gente vai falar das nossas últimas propriedades da matéria, né? Que é o que nós chamamos de temperaturas de fusão e de ebulição. Tudo bem? Galera, temperaturas de fusão e de ebulição provavelmente vocês estudaram lá no ensino fundamental, mesmo que de forma mais superficial. Qual que é a ideia? Eu vou começar fazendo uma revisão, então, dos principais conceitos relacionados a essas propriedades. Depois eu vou trazer algumas aplicações relacionadas principalmente com mudança de pressão e mudança de solubilidade, que a gente vai ver que vai ter algumas interferências quando a gente fala de fusão, de temperatura de fusão e de ebulição. Tudo bem? Então, essa aula vai ser uma espécie de revisão do ensino fundamental, porém com certos aprofundamentos. Beleza? Só para a gente, então, localizar o conteúdo de química, até o momento com vocês, gente, a gente estava trabalhando propriedades da matéria. E eu disse para vocês que a gente iria estudar 3 propriedades principais no nosso ensino médio, no primeiro ano, né? A primeira seria a densidade, que a gente estudou lá na primeira semana. Na verdade, na segunda semana de aula, né? Depois eu falei com vocês na semana passada sobre solubilidade. E na aula de hoje, então, a gente vai começar a estudar temperaturas de fusão e de ebulição. Tudo bem? Só que para a gente começar a trabalhar temperaturas de fusão e de ebulição, eu quero começar a aula de hoje com uma pergunta motivadora, para a gente, através dessa aula, tentar investigar e dar uma resposta para uma pergunta bastante simples do nosso dia a dia, que é a seguinte pergunta: por que as panelas de pressão são mais eficientes para cozinhar alimentos? Alguém sabe, gente, por que as panelas de pressão são mais eficientes para cozinhar alimentos? Para a gente começar a entender como funciona uma panela de pressão, a primeira coisa que a gente precisa começar a estudar é o que nós chamamos de mudanças de estado físico da matéria, né? E também correlacionar essa mudança de estado físico com temperatura. Então a gente tem que estudar tanto as mudanças de estado físico quanto as mudanças de temperatura. Tudo bem? E aí a gente vai ver que essas mudanças de estado físico estão diretamente relacionadas com a mudança de temperatura. Para isso, então, a primeira coisa que a gente precisa investigar é o que seriam mudanças de estado físico, e no caso aqui eu estou falando da matéria, né? Mudança de estado físico da matéria. Bom, Opa, aqui tem um erro, gente, me desculpa. Eu sempre esqueço de arrumar esse erro. Aqui é estados físicos da matéria, tudo bem? Então vamos lá. O que seriam os estados físicos da matéria inicialmente? Seriam aqueles primeiros estados que a gente começa a estudar lá no ensino fundamental. Não sei se vocês lembram. Estado sólido, líquido e gasoso. Ou seja, a gente pode encontrar matéria na natureza nesses 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Para a gente começar a aula de hoje, eu vou pegar como referência um material que a gente utiliza com mais recorrência no nosso dia a dia, que é a água. E eu vou agora começar a estudar a água nos 3 estados físicos que a gente pode encontrar água na natureza: no estado sólido, líquido ou gasoso. Tudo bem? Vamos lá, se eu quiser representar a água no estado sólido, eu posso imaginar, por exemplo, o gelo que a gente tem na nossa casa, o gelo da geladeira, ou então você pode pensar, por exemplo, nas geleiras, ou nos icebergs, por exemplo, onde a gente tem, ou na própria neve também, né, onde a gente tem água no estado sólido. Beleza? Então, a água no estado sólido, vocês podem pensar, por exemplo, o gelo, ou a neve, ou geleira, ou iceberg, enfim. Já a água no estado líquido seria a água mais comum que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Que é a água que vem nas torneiras, no filtro, enfim. E, por fim, a gente pode também encontrar na natureza água no estado gasoso. E a gente pode encontrar água no estado gasoso principalmente na atmosfera. E a quantidade de água no estado gasoso na atmosfera influencia principalmente numa coisa que nós chamamos de umidade do ar, né? Quando a gente fala, então, de umidade do ar, a gente está falando da quantidade de água no estado gasoso na atmosfera. Tudo bem? Então, a gente pode encontrar água nesses 3 estados físicos: sólido, líquido ou gasoso. Isso vale, gente, para qualquer outra substância, não só para a água. Porém, como a água é a mais comum, a gente vai começar a utilizar ela para os nossos estudos a partir de agora. E, pessoal, para a gente começar, então, de fato, a estudar estado físico da matéria e, principalmente, mudanças de estado físico, a partir de agora a gente precisa trabalhar um conceito muito importante, que é o que nós chamamos de grau de liberdade, e a gente vai falar de grau de liberdade de partículas, de moléculas. E o que seria esse grau de liberdade, gente? Vocês lembram desse slide que eu passei na aula passada para vocês? Esse slide aqui, ó, ele traz, de forma resumida, a organização de uma determinada substância nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso.
Tudo bem? E imagina que a gente está falando aqui de água ou qualquer outra substância. Se a gente pudesse representar uma determinada substância nos 3 estados físicos e representar as moléculas e partículas que compõem essa substância, a gente teria essas 3 situações. Primeiro, vamos começar analisando o estado sólido. Pessoal, no estado sólido, uma substância que está no estado sólido, suas partículas, elas se movimentam bem menos em relação a outros estados físicos da matéria, tudo bem? Se vocês separarem aqui no desenho, ó, as partículas, vocês podem imaginar que cada bolinha dessa aqui é uma molécula, estão se movimentando bem menos. Quando essas partículas se movimentam menos, a gente diz, nesse caso, que essas partículas têm um menor grau de liberdade. E o que seria esse grau de liberdade, gente? Seria o grau de liberdade justamente para essas partículas se movimentarem. Quanto menor o grau de liberdade, menos essas partículas se movimentam, menos liberdade elas têm para se locomover no meu sistema, tudo bem? E no estado sólido é o estado em que eu tenho esse menor grau de liberdade, ou seja, é onde as moléculas têm menos liberdade para se locomover. E aí faz sentido, por exemplo, porque uma substância no estado sólido geralmente é mais rígida, mais compacta, porque nesse caso as moléculas têm menor grau de liberdade, elas se movimentam menos, tudo bem? E se elas se movimentam menos, eu posso fazer uma afirmação muito importante a respeito do estado sólido. Que no estado sólido, gente, eu tenho uma maior organização das partículas ou moléculas do meu sistema. Tudo bem? Reparem, comparem aqui o estado sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas e partículas estão bem mais organizadas. Tudo bem? Isso se deve ao fato delas possuírem um menor grau de liberdade, delas se movimentarem menos. Beleza? Já quando a gente compara agora o estado sólido com os outros estados físicos da matéria, e a gente vai, por exemplo, do estado sólido para o líquido, no caso do estado líquido, gente, as partículas agora já se movimentam um pouquinho mais no meu sistema. Se elas se movimentam mais, elas já começam a ter o que nós chamamos de maior grau de liberdade. Porém, quando a gente compara o estado líquido com o estado gasoso, o grau de liberdade aqui no estado líquido não é tão grande assim. Então eu posso afirmar o seguinte, ó, que no estado líquido, o grau de liberdade é um grau de liberdade intermediário, ou seja, ele é um meio termo entre o estado sólido e o gasoso, tudo bem? E nesse caso, então, se elas têm um grau de liberdade intermediário, as moléculas se movimentam razoavelmente bem no meu sistema, tudo bem? E aí, pensando agora em organização, no estado líquido, a gente pode afirmar que a gente tem uma organização intermediária das moléculas. De certa forma, as moléculas ou partículas no estado líquido estão organizadas, porém não tão organizadas quanto o estado sólido e nem tão desorganizadas como no estado gasoso. Então, no líquido, eu tenho uma organização intermediária entre as moléculas. Tudo bem? E por fim, quando agora a gente compara o estado gasoso, no estado gasoso é quando a gente tem o maior grau de liberdade entre as partículas. Ou seja, as partículas no estado gasoso, ou moléculas, né, têm uma liberdade muito grande para se locomoverem. Reparem aqui na minha imagem o quanto que essas moléculas ou partículas se locomovem no meu sistema. Isso está relacionado também com a velocidade de cada partícula. Elas se movimentam muito mais rapidamente no meu sistema. Tudo bem? Então, se no estado gasoso as partículas têm um maior grau de liberdade, a gente pode afirmar então que no estado gasoso a gente tem um estado de menor organização. Ou seja, no estado gasoso, as partículas estão menos organizadas em relação aos demais estados. O que eu quero que vocês pensem, gente? Toda vez que você tem um estado sólido, então você tem um estado de maior organização das partículas, elas estão mais organizadas. E quando eu passo para o estado líquido, eu começo a diminuir essa organização. Então a organização já vai ficando intermediária. E quando eu tenho um estado gasoso, eu tenho a menor organização, ou seja, as partículas estão mais desorganizadas no estado gasoso. Lembrem dessa relação, porque ela vai ser importante mais para frente da nossa aula. Tudo bem? E pessoal, toda essa relação de grau de liberdade e movimentação de moléculas está diretamente relacionado com a temperatura. E por que ela está diretamente relacionada com a temperatura? A primeira relação que a gente pode fazer é o seguinte, ó. Se eu quiser transformar uma substância do estado sólido para o líquido, por exemplo, eu posso fazer isso alterando a temperatura. Se eu quiser transformar do líquido para o gasoso, eu também posso fazer isso alterando a temperatura. E por que a temperatura, então, pode influenciar tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, e como consequência também ela pode interferir na organização do meu sistema? Porque quando a gente vai analisar a definição de temperatura, a gente vai ver o seguinte, ó,
que temperatura é uma grandeza que relaciona a energia cinética. E o que seria energia cinética, gente? Seria a energia de movimento. Basta vocês analisarem esse sistema aqui, ó. O fato dessas bolinhas estarem mexendo, dessas partículas estarem mexendo, está relacionado com o que nós chamamos de energia cinética, que seria a energia relacionada ao movimento. Quanto mais rápido essas bolinhas se mexem, se locomovem, maior a energia cinética. Tudo bem? Então, a temperatura ela relaciona essa energia de movimento e também relaciona o grau de liberdade, que seria a organização das partículas de uma substância. Então, toda vez que eu falo de temperatura, gente, eu falo tanto de energia de movimento e também do grau de liberdade, que seria a organização do meu sistema. E agora faz sentido eu pensar, então, em transformação de estado físico. Porque se eu quiser transformar, por exemplo, do estado sólido para o líquido, eu tenho que sair do estado de maior organização para um estado de organização intermediária, por exemplo. E eu posso fazer isso aumentando a temperatura. Aí eu estou colocando aqui aumentando a temperatura. Se eu quiser sair do líquido para o gasoso, eu também posso fazer isso aumentando a temperatura. E por que eu posso fazer isso? Porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade das moléculas, as moléculas se movimentam mais, aumenta o grau de liberdade, e essas moléculas passam a ter uma desorganização maior, ou seja, elas ficam menos organizadas. Então eu posso sempre afirmar o seguinte, que eu já tinha falado com isso com vocês em aulas passadas, né? Eu sempre posso afirmar então que um aumento na temperatura de uma substância irá acarretar no aumento da agitação, que seria a velocidade das moléculas, e do grau de liberdade de seus componentes, ou partículas. Então, toda vez que eu aumento a temperatura de uma substância, eu aumento a agitação, que seria a velocidade, e altero também o grau de liberdade das partículas. Tudo bem? Lembrem sempre disso, porque isso aqui vai ser mais importante mais para frente. Tudo bem? Então, pessoal, se com uma mudança de temperatura eu consigo transformar uma substância do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, a partir de agora a gente tem que começar justamente a estudar as transformações de estado físico da matéria. E para isso, o que eu vou fazer? Eu trouxe uma imagem aqui, ó, e a gente vai analisar a água. E eu trouxe a água nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Sólido, gelo, água no estado líquido. O gasoso aqui vocês podem relacionar com o vapor de água. Tranquilo? E o que eu quero fazer a partir de agora, gente? Eu quero relacionar as mudanças de estado físico. Como esse conteúdo geralmente vocês veem lá no ensino fundamental, então vou fazer uma espécie de revisão aqui, tentando recapitular com vocês alguns conceitos muito importantes. Tudo bem? Então vamos começar aqui pelo meu estado sólido. Pessoal, imagina o seguinte, ó, que eu quero pegar a água do estado sólido e fazer ela sair do estado sólido e transformar essa água para o estado líquido. Agora eu pergunto para vocês, gente, se eu tiver que transformar a água do estado sólido para o líquido, eu tenho que aquecer ou resfriar a água? Aquecer. Se eu quiser transformar a água do estado sólido para o líquido, então eu tenho que aquecer a água. Se eu aquecer o gelo vai começar, entre aspas, a derreter, ou seja, ele vai começar a sair do estado sólido para o líquido. Tudo bem? Agora eu quero ver se vocês lembram lá do ensino fundamental. Como que eu chamo a transformação de uma substância do estado sólido para o estado líquido? Qual nome a gente dá para esse processo? Fusão. Tudo bem? Então, transformar uma substância do estado sólido para o líquido, a gente chama isso de fusão. Qual é uma dica que eu dou para vocês sempre lembrarem do que é fusão? Todo mundo já ouviu aquela expressão fundir o motor do carro? O que é fundir o motor do carro? É quando você aquece muito o motor do carro, geralmente por falta de água ou óleo, como foi falado aí, você aquece tanto, mais tanto, que o motor do carro começa a entrar em fusão. E o que é entrar em fusão? Sair do estado sólido para o líquido. Então, alguns componentes ali do motor começam literalmente a derreter, passar do estado sólido para o líquido. E aí, quando você tem essa fusão, que a gente chama, né, o motor ali começa a apresentar problemas de funcionamento. Aí a gente diz que ele fundiu. Mas por que ele fundiu? Porque ele aumentou tanta temperatura que o motor ali, no caso, algumas peças, né, passaram do estado sólido para o líquido. Aí a gente diz que o motor fundiu porque ocorreu uma fusão. Pessoal, agora vamos continuar a nossa análise aqui, ó. E se eu quiser pegar agora uma substância, por exemplo, a água no estado líquido, e transformar a água do estado líquido para o estado gasoso? Nesse caso, eu tenho que aquecer ou resfriar meu sistema? Então, se eu quiser transformar a água do estado líquido para o gasoso, eu tenho que aquecer. Alguém lembra qual é o nome que a gente dá para o processo de transformação da água do estado líquido para o estado gasoso? O nome mais adequado
para explicar, para dar o nome, na verdade, para nomear, né, a transformação do estado líquido para o gasoso, é vaporização. Então, gente, transformar uma substância do estado líquido para o gasoso, o mais correto da gente dizer é que está acontecendo uma vaporização, tudo bem? E eu preciso aquecer o meu sistema para isso ocorrer. Agora, vamos pensar no processo oposto. Imagina que eu tenho água no estado gasoso, eu quero passar água do estado gasoso para o estado líquido. Agora eu pergunto, gente, para uma substância sair do estado gasoso e para o estado líquido, eu preciso aquecer ou resfriar o meu sistema? Resfriar. Eu preciso tornar o meu sistema mais frio, né? Então eu preciso resfriar o meu sistema. Alguém sabe qual é o nome que a gente dá quando a gente transforma uma substância do estado gasoso para o estado líquido? No geral, quando uma substância a gente transforma ela do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de liquefação. Liquefação porque a gente está transformando um gás em um líquido. A gente transforma em líquido. Então, é uma liquefação. Para a gente finalizar aqui e depois partir para o nosso último exemplo, e se agora eu quiser pegar uma substância no estado líquido e transformar essa substância para o estado sólido? Para transformar uma substância do líquido para o sólido, eu preciso aquecer ou resfriar meu sistema? Então, do líquido para o sólido, eu preciso resfriar meu sistema. Basta pensar se eu quiser transformar a água em gelo, né? Para transformar a água em gelo, eu preciso resfriar a água. E qual é o nome que a gente dá para o processo de transformação do estado líquido para o sólido? Solidificação. Por que é solidificação? Porque eu estou transformando um líquido em um sólido. Eu estou solidificando a minha substância. Tudo bem? E além desses três sistemas aqui, tanto aquecendo quanto resfriando, a gente pode também analisar a transformação direta. Imagina o seguinte, gente, que eu pego a água no estado sólido e queira transformar a água do estado sólido diretamente para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Alguém sabe qual é o nome desse processo quando eu pego uma substância no estado sólido e passo diretamente para o estado gasoso? Sublimação. Então, sublimação, gente, é quando eu pego uma substância sólida e transformo ela diretamente para o estado gasoso. Tudo bem? E eu posso ter também agora o processo inverso, quando eu pego uma substância no estado gasoso e transformo ela diretamente para o estado sólido. Alguém sabe qual é o nome desse processo, que eu transformo um gás em um sólido? A gente também chama de sublimação. Tudo bem? Então, se eu transformo um sólido em gás, eu chamo de sublimação. Se eu transformo um gás em sólido, eu também chamo de sublimação. Muitas vezes, vocês podem ver também o nome de ressublimação. Ressublimação porque é o processo inverso. Porém, isso depende de cada livro, de cada situação. Eu posso dizer tanto sublimação ou ressublimação para esse caso. Então vamos lá. O que eu preciso agora trabalhar com vocês, gente? Eu preciso focar em uma transformação específica, que é a transformação de líquido para gasoso, que nós chamamos de vaporização. E por que eu tenho que focar agora na vaporização? Porque a vaporização, gente, ela pode acontecer de duas formas distintas, e eu preciso discutir a diferença entre essas duas formas. Por exemplo, imagina que eu tenho água, e eu quero fazer a água sair do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, eu quero vaporizar a água. Eu posso fazer isso de duas formas. A primeira forma está mais relacionada com uma aplicação do nosso dia a dia. Imagina, por exemplo, que você pega uma camisa, né, uma roupa molhada e coloca ela no varal para secar. Com o tempo, a água ali vai absorvendo a energia do sol, né, calor do sol, e ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a sua roupa vai começar a secar. Nesse caso, gente, quando a gente deixa a roupa ou qualquer outra situação que a gente deixa um líquido exposto ao ambiente, na temperatura ambiente, a gente chama esse processo de transformação do estado líquido transformação do estado líquido para o estado gasoso de evaporação. Tudo bem? Então, toda vez que acontece uma evaporação, isso acontece a temperatura ambiente. Ou seja, quando eu pego uma camisa, por exemplo, e deixo ela secando naturalmente no sol. Se acontecer de forma natural essa mudança do estado líquido para o gasoso, eu chamo de evaporação. Beleza? É por isso que a gente diz que a água evapora. Se eu deixar a água parada, a água começa a evaporar. Ela muda naturalmente do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Só que além de deixar ela passar do estado líquido para o gasoso naturalmente, eu posso forçar essa passagem. E como que eu posso forçar essa passagem, gente? Eu posso, por exemplo, pegar uma panela, colocá-la no fogão e começar a aquecer a minha água. E eu vou aquecendo essa água até ela começar a ferver. Quando ela começa a ferver, é quando ela está transformando do estado líquido para o gasoso. E toda vez que a gente força essa passagem do estado líquido para o gasoso, ou seja, quando a gente fornece calor, a gente aquece uma substância para ela sair do estado líquido para o gasoso,
a gente chama isso de ebulição. Tudo bem? Então, o que seria ebulição? É quando eu forço, quando eu aqueço uma substância até ela passar do estado líquido para o estado gasoso. E é uma curiosidade, né? No caso da água, a temperatura de ebulição, ou seja, eu preciso aquecer para a água sair do estado líquido para o gasoso, eu preciso aquecer ela até uma temperatura de 100 graus Celsius. Quando eu aqueço a água a 100 graus Celsius, ela começa a entrar em ebulição. Então, perceba a diferença, gente. A evaporação ocorre naturalmente, sem interferência. A ebulição é uma situação que eu provoco, que eu tenho que aquecer para acontecer ali, no caso, a ebulição. Só que, pessoal, o que é muito importante vocês observarem? Ó, quando eu falo de evaporação e ebulição, ambas as transformações fazem parte do que nós chamamos de vaporização, que é a transformação do estado líquido para o estado gasoso. Então, reparem, tanto a evaporação quanto a ebulição são exemplos de vaporização. E é por isso que quando a gente representa a transformação do estado líquido para o gasoso, a gente coloca vaporização. Porque a vaporização ela pode acontecer de duas formas. Ou evaporação ou ebulição. Tudo bem? A vaporização engloba esses dois tipos de transformação. Então, gente, se a gente está analisando as transformações de estado físico, a partir de agora a gente precisa analisar como esse processo ocorre. E para isso vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho água no estado sólido e queira transformar a água para o estado líquido. Ou seja, eu quero fazer a fusão da água. Se eu quiser fazer a fusão da água, no caso aqui eu estou imaginando transformar gelo em água, eu preciso aquecer o meu sistema como a gente viu no slide anterior. Só que eu posso aquecer esse sistema até atingir o que nós chamamos de temperatura de mudança de estado físico. A temperatura, por exemplo, em que a água sai do estado sólido para o líquido. Essa temperatura, gente, a gente chama de temperatura de fusão, que é a temperatura em que a água começa a sair do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Só para testar o conhecimento de vocês, gente, alguém sabe qual é a temperatura de fusão da água? A temperatura de 0 graus Celsius. Tudo bem? A 0 graus Celsius, gente, a água ela consegue transformar do estado sólido para o líquido, ou o inverso, do líquido para o sólido. Tudo bem? Então, a 0 graus Celsius é a temperatura limite entre o estado sólido e líquido da água. Beleza? Essa temperatura eu chamo de temperatura de fusão. Se eu quiser agora transformar a água do estado líquido para o gasoso, eu posso fazer uma ebulição. Eu posso forçar o aquecimento da água, eu posso aquecer a água. Eu posso aquecer essa água até atingir o que nós chamamos de temperatura de ebulição, que é a temperatura em que a água começa a ferver, entre aspas, que é a água começa a transformar do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? Testando o conhecimento de vocês. Alguém sabe qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. A água ela começa a entrar em ebulição, ela começa a ferver a 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, a 100 graus Celsius, a água começa a sair do estado líquido para o gasoso. A 0 graus Celsius, a água começa a sair do estado sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Tudo bem? Pessoal, só que agora pensa no seguinte, ó. Imagina que agora eu quero fazer o processo inverso. Eu quero pegar a água do estado gasoso e transformá-la para o estado líquido. Ou seja, eu quero fazer a liquefação da água, transformar a água do estado gasoso para o líquido. Pessoal, nesse caso, eu teria que ter o que nós chamamos de temperatura de liquefação. Porém, uma coisa muito importante para toda substância, a temperatura de ebulição, que é a de transformação do líquido para o sólido, é exatamente a mesma temperatura do processo oposto, de transformação, por exemplo, do gasoso para o líquido. Tudo bem? E essa temperatura, como a gente falou, é de 100 graus Celsius. Então, a 100 graus Celsius, a água pode tanto entrar em ebulição, passar do estado sólido para o líquido, ou então fazer o processo de liquefação, sair do estado gasoso para o líquido. Tudo bem, gente? Então, temperatura de ebulição é a temperatura de mudança tanto do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. É a mesma temperatura, só muda no caso se eu estou aquecendo ou resfriando o meu sistema. E a mesma ideia funciona, por exemplo, se a gente quiser transformar a água do estado líquido para o sólido, ou seja, fazer a solidificação da água. A solidificação da água também ocorre em 0 graus Celsius. Tanto a fusão quanto a solidificação ocorrem na mesma temperatura. Depende se eu estou aquecendo ou resfriando o meu sistema. Tudo bem? Como essa temperatura é a mesma, eu sempre vou chamar essa temperatura de temperatura de fusão. Então, a temperatura de fusão é a temperatura de passagem do estado sólido para o líquido ou o contrário, do líquido para o sólido. Então, eu vou generalizar da seguinte forma.
Temperatura de fusão é a temperatura na qual uma substância muda do estado sólido para o líquido ou o contrário, ou do líquido para o sólido. É a mesma temperatura, depende se eu estou aquecendo ou resfriando o meu sistema. E o que seria a temperatura de ebulição? É a temperatura na qual uma substância muda do estado líquido para o gasoso ou o oposto, ou do gasoso para o líquido. É a mesma temperatura, só depende se eu estou aquecendo ou resfriando o meu sistema. Beleza, gente? Então, essas são as definições de temperatura de fusão e de ebulição. E uma curiosidade, até o momento, eu estava falando apenas do caso da água. A água, a fusão dela ocorre a 0 graus Celsius e a ebulição ocorre a 100 graus Celsius. Porém, para cada substância que a gente tem na natureza, a gente vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferente. Reparem que antes eu estava usando temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Aqui está ponto de fusão e ponto de ebulição. É a mesma coisa, eu só estou usando dois nomes diferentes para falar da mesma ideia, que é a temperatura de mudança de estado físico. Tudo bem? E nessa tabela aqui, por exemplo, eu tenho 4 substâncias diferentes e eu estou colocando aqui o ponto de fusão e de ebulição dessas 4 substâncias diferentes. Vou analisar algumas aqui mais interessantes só para a gente perceber a diferença. Eu trouxe aqui o mais conhecido, a água. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. O que significa o ponto de fusão, gente? Que está passando do sólido para o líquido, ou vice-versa. Tudo bem? Então, a água passa do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, a 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Nesse caso, é do líquido para o gasoso. Beleza? Ou o contrário, do gasoso para o líquido. É a mesma temperatura. Tudo bem? Isso para a água. O ponto de fusão é 0 graus Celsius, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Para outras substâncias vai ser diferente. Por exemplo, álcool. O álcool, gente, imagina o álcool puro. O álcool que a gente usa no nosso dia a dia, ele é uma mistura de água com álcool. Mas se a gente pegasse o etanol, que é o álcool mais puro, o ponto de fusão do álcool é menos 114 graus Celsius. Ou seja, se eu quisesse pegar o álcool puro e congelar ele, fazer ele passar para o estado sólido, deixa eu arrumar esse sólido aqui que tá bem feio isso aqui, né? Vou colocar aqui sólido. Se eu quiser então pegar o álcool, congelar o álcool, fazer ele passar do estado sólido para o líquido, eu tenho que resfriar ele a menos 114 graus Celsius. Ou seja, eu tenho que resfriar muito para conseguir fazer ele passar do estado sólido para o líquido. Ou do líquido para o sólido. Tudo bem? Já o ponto de ebulição dele não é tão extremo assim, ó. Para eu fazer a ebulição do álcool, ou seja, colocar o álcool numa panela e ferver esse álcool, eu preciso atingir uma temperatura de 78 graus Celsius. Se eu aqueço o álcool a 78 graus Celsius, ele começa a ferver, começa a atingir o ponto de ebulição. Vou só pegar a última substância aqui, que é uma substância muito interessante, que é o mercúrio. E, gente, o mercúrio ele é um metal, e ele é um dos únicos metais que a gente encontra ele líquido na temperatura ambiente. Beleza? Então ele é um metal líquido. Não sei se você já conhece, provavelmente vocês já viram no YouTube. Tem muito youtuber que utiliza mercúrio para fazer alguns experimentos. E ele é um metal líquido. E por que ele é líquido, gente? Porque se a gente pega, por exemplo, 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, que é a temperatura normalmente do nosso dia a dia, aproximadamente 25 graus Celsius, e compara com a temperatura de fusão e de ebulição, a gente vai ver uma coisa muito interessante. No caso do mercúrio, o ponto de fusão dele é menos 38 graus Celsius. O que significa isso, gente? Para eu congelar o mercúrio, fazer o mercúrio sair do estado líquido para o sólido, eu preciso resfriar ele a menos 38,8 graus Celsius. Ou seja, o mercúrio só se torna sólido se eu estiver numa temperatura muito baixa. Se eu tiver a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, essa temperatura de 25 graus Celsius é maior do que a temperatura de fusão do mercúrio. Então, a 25 graus Celsius, o mercúrio não está no estado sólido, e sim no estado líquido. Tudo bem? Só que uma coisa interessante, gente, o mercúrio é um metal. Só que ele é um metal que eu consigo transformar ele em gás muito facilmente. Se eu quiser pegar o mercúrio e fazer ele se transformar em gás, fazer ele sair do estado líquido para o gasoso, basta eu aquecer o mercúrio a 356,6 graus Celsius. Isso, gente, dá para conseguir facilmente com um fogão comum ou até mesmo um fogão industrial. Beleza? Então, o mercúrio ele é um metal que possui
características diferentes. Ele possui um baixo ponto de fusão, ou seja, para ele ficar sólido eu preciso resfriar muito o mercúrio, então na temperatura ambiente ele é líquido, e para transformar ele em vapor ou em gás, basta eu aquecer ele a 356 graus Celsius. Inclusive na lâmpada, sabe a lâmpada da casa de vocês, aquela lâmpada fluorescente? Na lâmpada tem vapor de mercúrio, ou seja, tem mercúrio no estado gasoso. E aí depois a gente pode discutir como é que isso é possível numa lâmpada. Então reparem, cada substância tem um ponto de ebulição e de fusão específico. E o que a gente precisa para a aula de hoje é lembrar sempre da água. Da água, ponto de fusão 0 graus Celsius, ponto de ebulição 100 graus Celsius. E por que a gente precisa estudar tudo isso, gente? Porque o nosso objetivo da nossa aula era entender, aqui tem um ponto aqui, né? Por que as panelas de pressão são mais eficientes para cozinhar alimentos. E a partir dessa explicação de ponto de fusão e de ebulição, a gente finalmente consegue entender por que uma panela de pressão é capaz de cozinhar com mais eficiência um determinado alimento. Tudo bem? E como que a gente pode entender o funcionamento de uma panela de pressão? Galera, na natureza existem fatores que alteram a temperatura de fusão e de ebulição de uma determinada substância. Então, por exemplo, a temperatura de fusão e de ebulição da água, a de fusão é 0 graus Celsius e a de ebulição é 100 graus Celsius. E existem fatores que alteram essa temperatura. E quais são esses fatores, gente? Um deles é a solubilidade, que a gente viu na aula passada, e o outro é a pressão. A pressão influencia aí muito na temperatura de fusão e de ebulição de uma determinada substância. E para a gente entender a panela de pressão, vamos primeiro entender como que a pressão pode variar a temperatura de fusão e de ebulição de uma determinada substância. Tudo bem? Para isso, vamos imaginar o seguinte, só recapitulando, né? Quando a gente tem estado sólido, líquido e gasoso, a principal diferença entre esses três estados é a organização das minhas moléculas. Lembrando que no estado sólido eu tenho maior organização, e aqui a organização é maior. No líquido, a organização é intermediária. No gasoso, a organização é menor, então menor organização. Tudo bem? Então lembrem dessa diferença. Sólido mais organizado, líquido, organização intermediária, gasoso é o que está menos organizado. Tudo bem? E como é que a panela de pressão é capaz de, então, influenciar nessa mudança de estado físico e ser capaz de aquecer melhor o meu sistema? Para isso, gente, vamos pegar uma panela de pressão e imaginar como é que ela funciona. Então imagina que você pega uma panela de pressão, coloca no fogo da casa de vocês, no fogão, né? E começa a aquecer essa água. Quando a gente começa a aquecer a água e a gente chega a aproximadamente 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, a água começa a sair do estado líquido para o gasoso. Ou seja, começa a acumular aqui ó, na panela vapor de água ou água no estado gasoso. Então esses pontinhos aqui ó, é água no estado gasoso, beleza? Só que na panela de pressão a gente tem um sistema que é fechado, tendo apenas a válvula de escape, mas esse sistema é fechado justamente para impedir que esse vapor de água saia do meu sistema. E o que acontece, gente? Quando eu vou aquecendo essa água, vai juntando, acumulando cada vez mais vapor dentro do meu sistema, certo? Quando eu crio uma quantidade muito grande de vapor, esse vapor ele vai começar a exercer uma força sobre o meu sistema. É como se fosse o seguinte, ó, à medida que eu vou colocando gás nesse sistema, esse gás aqui vai começando a ter cada vez mais gás, e esse gás, de certa forma, vai começando a pressionar, exercer força sobre a água. Ele vai enchendo completamente aqui de água, ele vai pressionando, fazendo força para a água. Essas setinhas aqui ó, indicam a força que esse gás exerce sobre a água. Tudo bem? E como que essa pressão agora pode interferir no cozimento e na mudança de estado físico? Pessoal, vamos pensar no seguinte, ó. Quando eu tenho água na panela de pressão, inicialmente a água está no estado líquido. E ela começa a passar para o estado gasoso, beleza? Só que quando a água começa a passar para o estado gasoso, as próprias moléculas de água que estão no estado gasoso começam a exercer uma força sobre a superfície da água. Uma força de compressão que a gente pode imaginar. Então imagina que as moléculas do gás estão comprimindo a água no estado líquido. E o que a gente pode observar? Imagina o seguinte, ó, que se eu tenho a água no estado líquido e de alguma forma eu começo a pressionar essas moléculas no estado líquido. Então imagina que aqui eu estou dentro da minha panela de pressão e aqui ó, eu tenho um monte de moléculas pressionando as moléculas no estado líquido. Reparem comigo, para uma substância sair do estado líquido, para uma substância sair do estado líquido para o gasoso,
o que tem que acontecer? As moléculas têm que se movimentar mais, têm que ter maior liberdade e elas têm que começar, na verdade, a escapar do meu sistema, né? Elas têm que começar a se distanciar e se movimentar mais. Só que reparem, se eu tenho um sistema fazendo pressão, exercendo uma força, vai ser muito mais difícil uma substância, as moléculas, na verdade, saírem do estado líquido para o estado gasoso. E por que vai ser mais difícil? Porque como eu tenho um sistema pressionando aqui a minha substância, as moléculas não vão ter liberdade para começar a se movimentar como é necessário para elas se movimentar para sair para o estado gasoso. Ou seja, quando eu tenho uma maior pressão, o líquido fica mais comprimido, dificultando com que as moléculas se movimentem, e se as moléculas se movimentam menos, fica mais difícil fazer uma substância sair do estado líquido para o estado gasoso. Agora pensa comigo, então aqui, ó, quando eu coloco o vapor, eu estou dificultando a água sair do estado líquido para o gasoso. Então eu estou dificultando esse processo, não estou? E qual que é a ideia, gente? Se eu estou dificultando esse processo, quando a água ferve, por exemplo, num sistema com uma tampa aberta, por exemplo, na panela de vocês, ela precisa de uma temperatura de 100 graus Celsius para sair do estado líquido para o gasoso, beleza? Quando eu estou numa panela de pressão, eu estou dificultando a passagem da água do estado gasoso para o líquido. Se eu dificulto esse processo, agora a água já não precisa apenas atingir 100 graus Celsius para passar do estado líquido para o gasoso. A água precisa atingir uma temperatura maior para vencer essa dificuldade que eu estou impondo para ela transformar do estado líquido para o gasoso. Ou seja, quando eu estou numa panela de pressão, na verdade, quando eu aqueço a água, para a água continuar fervendo, agora ela não precisa mais atingir só 100 graus Celsius. Ela precisa atingir aproximadamente 120 graus Celsius. E por que ela precisa atingir essa temperatura? Porque eu estou pressionando o meu sistema, eu estou dificultando a transformação do estado líquido para o gasoso, e quando eu dificulto esse processo, a água precisa de uma temperatura maior para conseguir mudar de estado líquido para o estado gasoso. Agora pensa comigo, gente, se eu estou cozinhando um alimento, coloco numa água a 100 graus Celsius e eu coloco o outro numa água a 120 graus Celsius, em qual dos dois casos o alimento vai cozinhar mais rapidamente? A 100 graus Celsius ou a 120 graus Celsius? 120? Então, por isso que a panela de pressão é mais eficiente, porque ela dificulta a passagem da água do estado líquido para o gasoso, por conta da pressão, e por conta da pressão a água agora passa a ferver numa temperatura maior. E se ela passa a ferver numa temperatura maior, por exemplo, de 120 graus Celsius, ela vai cozinhar o meu alimento muito mais rapidamente. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, por que as panelas de pressão são mais eficientes? Porque quando eu tenho um sistema com pressão, gente, eu altero a temperatura de ebulição, por exemplo, da água. E no caso, uma pressão aumenta a temperatura de ebulição da água. Beleza? Então, resumindo essas informações, o que eu posso... Vou só trazer isso aqui no slide para ficar um pouquinho mais organizado. Eu posso afirmar o seguinte, ó, que quando eu tenho um aumento de pressão, esse aumento de pressão dificulta o que nós chamamos de desprendimento das moléculas de água. As moléculas de água ficam mais presas, então dificulta a passagem do estado líquido para o gasoso. E aí a gente pode fazer a seguinte analogia. Deixa eu passar que está no outro. Que é o seguinte, quanto maior a pressão do meu sistema, gente, maior a temperatura que um líquido precisa para entrar em ebulição. E o oposto também funciona. Quanto menor a pressão do meu sistema, menor a temperatura que um líquido precisa atingir para entrar em ebulição. Tudo bem? Então, no caso da panela de pressão, como eu aumento a pressão, então, como eu aumento a pressão, a temperatura que a água entra em ebulição aumenta também. Beleza? E é por isso que a panela de pressão é mais eficiente. Tranquilo, gente? O que eu quero que vocês gravem, gente? Essa analogia. Quanto maior a pressão do meu sistema, maior a temperatura de ebulição da água ou de qualquer outra substância. Se eu diminuo a pressão, a temperatura de ebulição também diminui. E a gente pode perceber isso, por exemplo, quando a gente compara situações do nosso dia a dia. Por exemplo, vamos comparar duas cidades, uma, por exemplo, no nível do mar. Então eu peguei aqui como exemplo Santos. Santos é uma cidade litorânea, né? Está perto do mar, então ela está no nível do mar. E vamos comparar com Brasília. Brasília, gente, ela está numa altitude de 1.172 metros de altitude. Ou seja, ela está a 1.172 metros acima do mar. Quando a gente compara a altitude,
a gente pode comparar também a pressão do meu sistema. Por exemplo, quando eu tenho uma cidade numa maior altitude, a coluna de ar que existe sobre aquela cidade, por exemplo, é menor, porque ela está mais alta, ela está mais elevada. Quanto mais elevada está uma cidade ou uma região, menor a pressão naquela região. Tudo bem? Já se eu tenho, por exemplo, uma cidade no nível do mar, quando a cidade está mais abaixo, mais inferior, com menor altitude, por exemplo, no nível do mar, eu tenho uma maior coluna de ar sobre aquela cidade. Quando eu tenho uma maior coluna de ar, eu também tenho uma maior pressão do meu sistema. Então, a gente pode observar que, no caso, a gente tem diferenças de temperatura de fusão e de ebulição quando a gente compara cidades diferentes. Inclusive, é uma curiosidade, viu, gente? A temperatura de ebulição da água, ela não é a mesma para qualquer lugar do planeta, depende da altitude. Por exemplo, em Brasília, que está a 1.172 metros de altitude, a temperatura de ebulição da água é de 98,2 graus Celsius, ou seja, é menor. E por que em Brasília a temperatura de ebulição da água é menor? Porque em Brasília, como ela está mais alta, em Brasília tem uma menor pressão atmosférica. Tudo bem? Já em Santos, que é no nível do mar, aí sim, em Santos, a água vai ferver a 100 graus Celsius. E aí, por que isso acontece? Porque como Santos está mais baixo, tem uma maior coluna de ar, em Santos tem uma maior pressão atmosférica. Então, como em Santos tem uma maior pressão, a água ferve numa temperatura maior. Como Brasília está mais alta, tem uma menor pressão, em Brasília a água começa a ferver com uma temperatura mais baixa. Pensando nessa ideia, onde que é mais rápido eu cozinhar um alimento? Em Brasília ou em Santos? Em Santos, um alimento vai cozinhar melhor a 100 graus Celsius ou 98 graus Celsius? A 100. A água aqui entra em ebulição mais rapidamente, porque eu preciso aquecer menos. Porém, o alimento vai estar cozinhando com uma temperatura menor. Ele não vai cozinhar tão eficientemente. Em Santos, aí a temperatura, como é maior, lá os alimentos vão cozinhar mais rapidamente. Conseguiram compreender essa relação, gente? Eu disse para vocês que o primeiro fator que altera a temperatura de ebulição ou de fusão é a pressão, como a gente viu, por exemplo, no caso da água. A variação de pressão muda a temperatura de fusão e de ebulição da água. E não só da água, viu, gente? De qualquer outra substância também vai acontecer a mesma coisa. Porém, a solubilidade, que a gente viu na aula passada, ela também é capaz de alterar a temperatura de fusão e de ebulição de uma determinada substância. Ou seja, se eu pego água pura, ou então água com sal, água mais sal, a água com sal vai se comportar diferente da água pura. A água com sal vai possuir um comportamento de ebulição ou de fusão diferentemente da água pura, tudo bem? E a gente precisa começar a perceber essa diferença. Só que para a gente começar a perceber essa diferença, e já aproveitando para trabalhar com vocês uma parte muito importante de temperatura de fusão e de ebulição, eu vou trabalhar isso a partir do que nós chamamos de gráfico de mudanças de fase, tudo bem? E é muito importante a gente aprender o que significa e como que a gente interpreta cada um desses gráficos. E aqui é gráficos, né? Gráficos de mudança de fase. E a gente sempre vai fazer isso partindo de um pressuposto básico. Gente, a gente pode fazer um gráfico para uma substância, ou seja, algo puro, por exemplo, água pura. Ou então, a gente pode fazer isso a partir de uma mistura de substâncias. A gente pode pensar, por exemplo, água com sal. E a gente sempre vai ter uma diferença entre uma substância pura e uma substância misturada com outra substância. Ou seja, uma mistura ou então uma solução. Tudo bem? Para a gente começar, então, eu vou começar a fazer essa análise para a água pura. Então, imagina que eu tenho um recipiente apenas com água e eu quero analisar agora, a partir de um gráfico, todo o comportamento da água, tanto de fusão quanto de ebulição. Tudo bem? E para isso eu vou fazer essa representação nesse gráfico. E o que eu tenho nesse gráfico? Ó, na esquerda, eu tenho a temperatura do meu sistema. E a temperatura aqui está variando de menos 10 graus Celsius, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Tudo isso a gente vai analisar a partir de agora. E aqui no outro eixo, eu tenho o tempo. Então, o que eu estou analisando aqui, gente? O que acontece quando eu vou mudando a temperatura ao longo do tempo? E eu quero entender o comportamento da água quando eu altero a temperatura ao longo do tempo. Tudo bem? Para isso, vamos montar o gráfico aqui pouco a pouco. Pessoal, imagina que eu tenho água então no recipiente e eu resfrio essa água até menos 10 graus Celsius. Então, começo a trabalhar com a água a menos 10 graus Celsius. Agora eu pergunto para vocês, a água a menos 10 graus Celsius, ela vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso?
Qual é a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius, né? Qualquer temperatura abaixo de 0 graus Celsius indica que a água está no estado sólido. Então, a menos 10 graus Celsius, a água vai estar no estado sólido. Tudo bem? Então, eu vou representar aqui, ó, que inicialmente, em menos 10 graus Celsius, a água está no estado sólido. Tudo bem? E eu coloquei uma reta aqui, ó, subindo. O que essa reta subindo indica, gente? Que à medida que eu estou avançando o tempo, eu estou aumentando a minha temperatura. Então, eu estou pegando a água inicialmente a menos 10 graus Celsius e estou aquecendo ela lentamente, aumentando a temperatura dessa água. Tudo bem? Imagina que eu aqueci a água até chegar 0 graus Celsius. Pessoal, quando eu pego a água que estava a menos 10 graus Celsius e agora coloco ela a 0 graus Celsius, a 0 graus Celsius, gente, a água vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? A 0 graus Celsius não é a temperatura que a água começa a mudar do estado sólido para o líquido? Então, a 0 graus Celsius, a água está começando a mudar do estado sólido para o líquido. Então, a 0 graus Celsius, a água, no caso aqui está acontecendo a fusão, né? Está saindo do estado sólido para o líquido. A água vai estar presente ali no meu sistema, tanto líquido quanto sólido, porque eu estou no processo de transformação. Então, se eu deixo a água a 0 graus Celsius, começa a derreter o gelo, né, por exemplo, e eu vou ter líquido e sólido. Para isso, gente, imagina, por exemplo, que você tem um copo. Se você pega um copo, coloca gelo a menos 10 graus Celsius e começa a aquecer o gelo, quando chega a 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter, começa a acontecer a fusão da água. Enquanto estiver acontecendo a fusão da água e tiver gelo no meu sistema, a temperatura está ali em 0 graus Celsius. E nessa temperatura eu tenho tanto a água, que seria o gelo derretido, por exemplo, quanto a água no estado sólido, que seria o próprio gelo. Então eles coexistem no mesmo sistema enquanto estiver acontecendo a fusão, que seria a 0 graus Celsius. Então a 0 graus Celsius está acontecendo a fusão, eu tenho o líquido e o sólido no meu recipiente. E reparem, gente, que quando eu representei a fusão aqui, ó, eu representei isso como uma linha reta. Por que eu representei com essa linha reta? Porque enquanto estiver acontecendo a fusão, enquanto o gelo estiver derretendo, a temperatura ali, ó, continua sendo 0 graus Celsius. Então a temperatura não muda enquanto todo o gelo não derreter. Então, enquanto tiver a 0 graus Celsius, está acontecendo a fusão, eu tenho líquido e sólido no meu sistema. E agora imagina que o gelo derreteu, certo? E eu comecei a aquecer o meu sistema. Se eu começo a aumentar a temperatura acima de 0 graus Celsius, ou seja, eu passei da temperatura de fusão, agora a água já está no estado líquido. Toda a água já derreteu, todo o gelo já derreteu, né? Agora eu só tenho água no estado líquido. Então, qualquer temperatura aqui, ó, 1 grau Celsius, 20 graus Celsius, qualquer temperatura acima de 0, a água vai estar no estado líquido. Tudo bem? E agora eu estou representando aqui, ó, que eu continuo aumentando essa temperatura. E eu vou aquecendo a água. Então, imagina que ainda estou aquecendo a água. E imagina que eu aqueço essa água até atingir a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius. Agora eu pergunto, gente, se eu aquecer a água e deixar a água a 100 graus Celsius, a água vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso? Imagina que você está fervendo água. Quando você está fervendo água, a água está a 100 graus Celsius. Quando você está fervendo a água a 100 graus Celsius, a água ali está no estado sólido, líquido ou gasoso? Isso, ela está se transformando. Então, quando eu tenho, por exemplo, 100 graus Celsius, que seria a minha ebulição, imagina você fervendo a água, eu vou ter os dois estados, tanto a água no estado líquido, quanto no estado gasoso. Quando você está fervendo a água começa a borbulhar, não começa? Aquelas bolinhas que estão formando, nada mais é do que vapor de água. A água está se transformando em vapor. Porém, toda a água não se transforma em vapor de uma vez. Ela começa a se transformar. Então, quando eu estou em ebulição, eu ainda tenho líquido e vapor no meu sistema. Basta você imaginar, então, quando você está aquecendo o sistema e você atinge a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, a água começa a ferver. Nesse sistema, você tem tanto água no estado líquido, que é a água que está fervendo, quanto vapor de água. A água já está começando a entrar em ebulição. Então, nesse sistema, quando você tem ebulição, você tem tanto água no estado líquido quanto no estado vapor, porque a água está se transformando em vapor de água. E reparem, então, gente, que nesse processo de ebulição eu coloquei aqui também uma reta. E o que essa reta indica, gente? Que enquanto tiver ebulição, enquanto tiver líquido e vapor, a temperatura fica em 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. Então, enquanto a água está fervendo, tem água e tem vapor, a temperatura da água ali, ó, não passa de 100 graus Celsius. Tudo bem? Continua a 100 graus Celsius. Só que se acaba a ebulição, toda a água agora sai do estado líquido e vai para o estado gasoso, e eu tenho apenas vapor, aí sim a temperatura começa a aquecer.
Então, se a água ali atinge, por exemplo, 108 graus Celsius, agora já não é possível mais ter água no estado líquido. Eu tenho apenas água no estado gasoso ou no vapor. Tudo bem? Então, basicamente, gente, eu posso representar toda essa transformação a partir de um gráfico. E esse gráfico ele é bastante simples. Ele só indica ao aumento da temperatura o que vai acontecendo. Começa a aumentar a temperatura, está no estado sólido. Quando entra em fusão, a temperatura para de mudar. Fica reto, eu tenho o sólido mais líquido. Volto a aumentar a temperatura. Então já tem a mudança de estado físico, a água está no estado líquido. Quando atinge a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, entra em ebulição, a temperatura não varia. Então aqui eu represento isso como sendo uma reta. E na ebulição eu tenho tanto líquido quanto vapor. E só depois que acontece a ebulição, toda a água vai para o estado vapor, aí sim eu posso aumentar a temperatura do meu sistema. Isso eu falei para água pura. Para a gente finalizar a aula de hoje, gente, muita atenção agora, porque a gente vai tentar entender agora o que acontece se eu não tenho apenas água pura, mas se eu tiver, por exemplo, água com sal. Se eu coloco sal na água, eu não vou ter esse mesmo gráfico bonitinho dessa forma, eu vou ter uma variação. E qual é a variação, gente? Imagina que inicialmente eu tenho água com sal, e eu resfrio a água com sal a aproximadamente menos 10 graus Celsius. Nesse caso, a água com sal ali, o gelo, né, vai estar no estado sólido. Porém, como agora tem água com sal, vai acontecer um fenômeno muito interessante. Quando o gelo começar a derreter, ele não vai precisar atingir a temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, o gelo com sal, a água com sal, pode começar a derreter a uma temperatura menor do que 0 graus Celsius. Imagina que aqui seja menos 5 graus Celsius. Então, se eu tiver água com gelo, o gelo vai começar a derreter não a 0 graus Celsius, mas a menos 5 graus Celsius. E reparem que agora, ó, eu vou ter também a fusão, que seria a transformação do estado sólido para o líquido, e, nesse caso, eu também vou ter o sólido com líquido. Eu vou ter água no estado sólido, água no estado líquido. Só que reparem a diferença agora. Ó. Como eu tenho sal, o gelo começa a derreter com uma temperatura menor. Então, aqui ó, eu não tenho uma reta, mas em si, uma reta inclinada. Eu tenho uma certa inclinação. Isso está indicando o seguinte, ó, que se eu tiver água com sal, quando eu estiver fazendo a fusão, a temperatura pode mudar, ela pode aumentar. Tudo bem? Então, o gelo ele começa a derreter numa temperatura menor quando tem água e sal no meu sistema, beleza? Imagina que acontece a mesma coisa. A água entra para o estado líquido, eu continuo aquecendo essa água até atingir 100 graus Celsius. Quando atinge 100 graus Celsius, começa a acontecer a ebulição. Eu tenho líquido mais vapor. Só que nesse caso, quando tem água com sal, a temperatura de ebulição não se mantém exatamente em 100 graus Celsius. Se tiver água com sal, agora a água pode ferver com uma temperatura maior. Vamos supor que aqui a temperatura seja de 105 graus Celsius. Quando eu coloco sal na água, a água começa a ferver a 100 graus Celsius, porém ela pode continuar fervendo com uma temperatura maior, por exemplo, 105 graus Celsius. E eu representei essa diferença agora, ó, inclinando essa reta de ebulição. No caso, se eu tiver água com sal, então, ó, a ebulição ela varia. Então, eu representei essa variação com uma inclinação aqui da minha reta. Tudo bem? E aí, então, se eu atinjo depois e passo todo o líquido para o vapor, aí sim eu consigo aumentar a minha temperatura. E aqui no final eu estou representando o estado vapor. Então, reparem qual é a diferença, gente. Se eu tiver água com sal, quando eu tenho a fusão e a ebulição, eu tenho variação de temperatura. A variação pode mudar. Já se eu tiver uma substância pura, por exemplo, água pura, quando eu tiver fusão e ebulição, essa temperatura não muda. Então, você vai observar uma reta. Comparando esses dois gráficos, ó, se eu tenho água pura, quando a água começa a entrar em fusão, a temperatura não muda, ela continua a mesma. O mesmo acontece com a ebulição. A água pura em ebulição, a temperatura continua a mesma ao longo do processo. Se eu misturo água com sal, quando a água entra em fusão, a temperatura dela pode variar, ela pode ser menor ou maior. Quando ela entra em ebulição, essa temperatura também pode variar. Então, eu represento essa variação com essa setinha. Com essa setinha não, com esse traço. Então, o que eu quero que vocês observem, gente? A diferença. Sempre que eu tenho uma substância pura, na fusão, nesse gráfico, eu vou sempre ter uma reta, e na ebulição também, indicando que a temperatura não muda. Quando eu tenho uma mistura, tenho mais de uma substância, na fusão e na ebulição, eu vou ter uma variação desse tipo. Beleza? Eu só quero mostrar isso aqui para vocês conseguirem diferenciar esses dois gráficos. E como é que a gente pode observar isso na prática? Não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente pode pegar um gelo e derreter o gelo mais facilmente adicionando sal.
Quando a gente adiciona sal no gelo, está mostrando aqui ó, na outra imagem, a gente consegue derreter o gelo mais facilmente. E por que a gente consegue derreter o gelo mais facilmente? Olha para o gráfico, gente. Quando eu tenho uma água com sal, quando a água entra em fusão, ou seja, começa a derreter o gelo, a temperatura pode variar. Então eu consigo colocar sal no gelo e mudar a temperatura de fusão da água. Ou seja, eu consigo fazer o gelo derreter com uma temperatura razoavelmente menor. Tudo bem? E isso seria diferente se eu tivesse água pura. Na água pura, a temperatura de fusão não muda, ela continua reta. Então, se eu tenho o gelo naturalmente, ele vai derreter mais lentamente. Se eu adiciono sal, eu altero a temperatura de fusão e o sal começa a derreter mais rapidamente. Para finalizar, o que eu quero que vocês guardem? A diferença entre esses dois gráficos. Só para a gente finalizar. Quando eu tenho uma substância pura, sempre eu vou ter esse comportamento. Quando eu tiver fusão ou ebulição, eu vou ter uma linha reta. Quando eu tiver substâncias misturadas, essa temperatura pode variar. Aí eu não tenho uma reta, eu tenho uma inclinação. Tudo bem?